Você já tentou solicitar voo no Sarpas e simplesmente foi negado? Ou simplesmente não entendeu nada de como que é o sistema, o que está pedindo? O grande problema é que muita gente compra um drone, aprende a voar, mas trava simplesmente no momento mais importante, que é onde ele vai poder voar com segurança. E aí é onde começam as dúvidas. Qual perfil escolher? Qual categoria usar? O que preencher? Por que alguns voos são aprovados? E por que outros são negados automaticamente? Hoje eu vou mostrar para vocês na prática, aqui na tela do meu computador, qual que é o passo correto para ter todas as aprovações aí de voo antes mesmo de enviar para o sistema. Todos os detalhes que você precisa observar e o que pode atrasar ou impedir a sua aprovação. E fica aqui comigo porque eu vou mostrar o passo a passo detalhado e dessa vez você vai conseguir sua autorização de voo sem problemas. E antes de continuar, se você está procurando DJI, qualquer drone, qualquer produto DJI, com um ano de garantia da DJI Brasil com um revendedor autorizado, procure a gente, Free to Fly Digital. Todos os links estão aqui na descrição, fechou? E bora lá pro vídeo! Eu sou o Rick Boss e aqui na Free to Fly Digital você aprende a voar com liberdade e dentro da lei. A dúvida que mais recebo todos os dias nas redes sociais ou no meu WhatsApp, eu sempre recebo essas dúvidas. Como que solicita voo? O que precisa de fazer para solicitar voo? Tem um vídeo aqui no canal que eu postei há um tempo atrás que mostra como que você vai cadastrar seu drone na ANAC. Depois de cadastrado na ANAC, você vai sincronizar com o Sysant e aí você vai estar pronto para chegar nessa parte que a gente está aqui agora. Eu vou deixar no card aqui e vou deixar o link desse vídeo na descrição, porque talvez você quer solicitar o voo, mas você nem cadastrou na ANAC. Então você assiste o vídeo, cadastra na ANAC, depois volta aqui e continua o processo, beleza? Só essa observação aí. E antes mesmo de ir aqui para a tela do meu computador, mais uma outra informação importante para vocês. Para quem comprou drone importado, seja no Paraguai, importou da China, veio de presente dos Estados Unidos, que são justamente os casos que aparecem para mim, eu criei o guia de homologação de drones importados. Vou deixar também um link aqui na descrição. Como que funciona esse guia? É um passo a passo para você mesmo ir lá, colocar em prática e homologar na Anatel o seu drone. Aí a partir dele homologado, aí você consegue todo o restante do processo, que é cadastrar na ANAC, solicitar os voos e não ter perigo de ter drone apreendido aí porque não está homologado na Anatel. Se precisar de mais informação também, pode chamar no WhatsApp lá que eu sempre respondo, beleza? Então vamos agora para a tela do meu computador. Então agora aqui na tela do meu computador é o seguinte: primeiro você vai acessar esse site aqui, que é o Sarpas, e vai entrar com o Gov. Vou acessar aqui agora com o Gov e já vou pular depois de acessado aqui o Gov. Depois de acessar, né, o Sarpas, você vai cair de frente com essa tela. Se você nunca tiver solicitado nenhum voo, essa tela vai aparecer completamente sem nada aqui. Aqui tem algumas observações que eu vou fazer para vocês, mas eu vou explicar como que solicita o voo, tudo certinho, e vou trazer algumas observações aqui para vocês não terem mais nenhum tipo de erro. Aqui, se vocês observarem, esses voos foram todos pedidos durante esse mês, mas você vai ver que tem voo padrão, recreativo, entorno de estrutura, recreativo. Esse entorno de estrutura aqui, ele tá problema e eu deixei ele aqui justamente para vocês verem algumas coisas. Esses outros aqui, padrão, foram de serviço, esses recreativos aí que eu simplesmente quis voar no local, pegar alguma imagem e tal, porque eu tava viajando. Esse problema aqui, que é entorno de estrutura, ele também fazia parte da viagem, só porque eu deixei para pedir muito em cima da hora. Depois vocês vão entender o que aconteceu, porque que ele não foi aprovado e apareceu essa mensagem problema. Mas uma observação interessante: tem muita gente que questiona assim: nossa, eu queria voar todos os dias da semana onde eu moro, como é que eu faço? Todo dia eu vou ter que pedir um? Se vocês observarem, aqui vai estar do dia 21 até o dia 25. É uma solicitação de voo que eu fiz para voar num lugar que, no meu caso aqui, na minha casa, durante esses dias. Então eu coloco ali de um horário até tal horário do último dia. Então vocês vão aprender tudo isso aqui na prática. Como eu tinha comentado sobre o outro vídeo, se vocês já foram lá, cadastraram o seu drone na ANAC, sincronizaram, aí vocês chegaram nesse site aqui, você vai clicar aqui em solicitar voo, ele vai abrir uma outra página aqui em que ele vai mostrar aqui o que você precisa de fazer para solicitar o voo. Aqui, como vocês observam, já abriu um mapa. Vou até dar um zoom aqui e vou selecionar um local aqui qualquer. Vou solicitar um local aqui. Cliquei com o direito, pode perceber que ele selecionou um lugar e ficou uma bolinha em volta aqui. Agora você vai vir aqui ao lado, vai clicar, selecionar o piloto, você vai selecionar a aeronave. Aqui vocês podem ver que eu tenho duas aeronaves, uma profissional e um recreativo.
Vou fazer com o recreativo, que a maioria das pessoas vai fazer recreativo, mas é basicamente o mesmo processo. Vou confirmar, aí vai estar aqui, né, veloz, porque é onde você precisa de dar um nome para sua operação. Pode, por exemplo, colocar praticar ou treinar ou filmagem aérea, enfim, o nome aí que você achar que faz mais sentido para você. Próximo. E aqui, ó, vai estar o raio. Tá vendo que a bolinha lá, ela tem um tamanho? Eu vou colocar aqui um raio de 300 metros. Percebem que a bolinha ela aumentou? Então, para voo recreativo, eu posso ir até 60 metros de altura e de distância 300 metros. Então, é uma coisa assim que tem outros vídeos meus explicando sobre essas regras aí. Então, o que que acontece? Aqui, se você der um zoom aqui no mapa, você vai perceber que ele aumentou. Se eu voltar aqui de novo para 100 metros, tá vendo que o espaço é bem curtinho? Então, eu venho aqui e coloco 300 metros. Isso aqui é uma espécie de uma praça. Então, vamos supor, cliquei aqui, ó, mais para cá. Beleza, eu vou voar aqui nessa praça. Beleza. Coloquei 300 metros, então eu consigo voar em toda a praça até 60 metros de altura tranquilo. Beleza. Próximo aqui, vou colocar a referência no centro, ou você pode clicar e selecionar onde você realmente vai voar, mas eu sempre coloco no centro e próximo. Aqui essa altura você tem que só selecionar a sua altura em relação ao solo. Normalmente eu coloco 1 metro. Clique em próximo e aí você vai selecionar o dia. Então você pode clicar aqui nesse mapinha aqui. Vamos supor, eu quero voar dia 30. Vai dar na semana que vem. Não, melhor, vou colocar aqui dia 29. E aí aqui eu vou colocar dia 29 também. Beleza. Agora eu preciso selecionar o horário. Vou colocar que eu vou voar às 8 da manhã e aqui até às 9 horas da manhã. Beleza. Clique em próximo. E aqui automaticamente vocês já vão observar alguns detalhes. Aprovação automática. Então vai estar aqui, ó, limite de altura 60,96 metros. Raio máximo de 300 metros. E todas as outras questões está tudo ok aqui, ó. Zonas de aeródromo, restrições de espaço aéreo, jurisdição. Aqui, na hora que eu clicar em enviar, ele vai automaticamente aprovar. No meu caso, eu não vou fazer esse voo, que é só um exemplo. Mas mesmo assim, eu vou enviar aqui para vocês verem como que funciona. Cliquei em enviar, aguardo um pouquinho. Pode ser que dependendo do momento que vocês estiverem fazendo, pode ser que demora mais porque o site pode estar congestionado, depende muito da sua região também. E aqui, como vocês podem observar, voo recreativo aprovado. Então o que que acontece? Não tem mais aquela dificuldade. Antes mesmo de você solicitar, você já sabe se vai aprovar ou não. Agora eu vou fazer uma outra simulação, só que essa eu vou fazer no local que eu sei que ele não vai ser aprovado, para vocês entenderem melhor a tela. Ó, eu só te falo uma coisa para vocês, um tutorial desse aqui você não acha em qualquer lugar não. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu comentário aqui me falando se você conseguiu aí solicitar seu voo com tranquilidade. Então vamos aqui de novo, vou marcar aqui, vou colocar a aeronave, vai ser recreativo automaticamente, vou colocar aqui praticar, vou clicar em próximo. Agora eu vou colocar um raio de 1000 metros, vamos ver o que vai dar isso aqui? Só para vocês terem uma noção, olha o tanto que a bolinha fica grande. Inclusive eu vou colocar num local que eu sei que não vai ser aprovado. Vamos pegar aqui o Autódromo de Goiânia. Bem aqui, ó, tem um heliponto aqui. Essa pista aqui é uma pista que eu já fiz voo nela, nesse lugar bem aqui, ó, nesse parque. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo que eu selecionei aqui um raio de 1000 metros? Vou fazer melhor, vou fazer como se estivesse fazendo tudo bonitinho mesmo, 300 metros. Pode ver que o raio aqui já diminuiu bastante, ó, 300 metros. Melhor, como eu sei que é uma área que não vai ser aprovado dessa forma, então o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui para vocês verem como que funciona. 50 metros. É que seria basicamente só aqui no espaço do parque. Pode ver que tem aqui um negócio da polícia aqui tá o autódromo, então é basicamente dentro do parque. Então aqui, ó, vamos para a próxima, referência, próximo, altura, vou colocar aqui 1 metro, próximo, vou colocar aqui como se fosse amanhã. Melhor, vou colocar para semana que vem também, dia 29. Dia 29, colocar aqui é das 8 horas da manhã até as 9 horas. Vou clicar em próximo. Até então tá tudo ok, né? Próximo, olha, não aceito. Só que aqui vocês precisam prestar atenção nesse detalhe, olha só. Voo recreativo não é elegível para análise técnica humana. Interseção com zona de proteção de aeródromo ou heliponto detectada. Encaminhado para análise obrigatória. Aí tem aqui os artigos e tal. E aqui tá falando, ó. Podem ver que diferença entre esse e aquele outro é que aqui, ó, agora apareceu, que ó, o limite de altura, tá vendo?
200, aqui já falou que o raio é 300, mesmo eu tendo colocado só 50, fala que o limite é 300, mas eu não posso voar por causa dessa zona aqui. Só que se vocês observarem, tá aqui, ó, bom, vamos clicar nesse bom aqui, aí ele tá falando aqui o que que é, aqui na verdade você vai ver SS19, ou seja, é bom, só que para voo recreativo eu não vou conseguir aprovação, porque ele não é elegível para essa situação. Se eu tivesse colocado aquela aeronave minha que é profissional, eu poderia sim conseguir essa aprovação, só que eu precisaria de no mínimo 4 dias antes, e eu preciso de pegar as coordenadas de voo ali com os helicópteros, fazer toda a documentação para conseguir nessa região, e o voo recreativo não é. Agora, por exemplo, se no lugar do bom tivesse outra informação, não adiantava nem tentar, mesmo sendo profissional, aí é outra conversa, é coisa para outro vídeo, beleza? Aqui eu nem vou enviar, porque eu não gosto de ficar enviando, eu já sei que não vai dar certo, né? Mas se eu enviar aqui agora, ele automaticamente vai ser reprovado, porque aqui mesmo ele já mostrou antes mesmo de você fazer aí todo o processo. Como eu disse que ia voltar aqui nessa outra telinha, esse daqui deu problema justamente porque o local que eu queria voar lá, ele é um lugar que não tem aeródromo, não tem nada disso, mas ele existe algumas restrições porque é um lugar turístico e muita gente quer estar ali fazendo esse tipo de trabalho. Só que eu não tinha me atentado a isso e eu não pedi autorização antes. Se eu tivesse solicitado uma autorização pelo menos 4 dias antes, enviado todo o plano de voo, o que exatamente que eu iria fazer, ele iria para uma análise e nessa análise ali eu poderia ser aprovado ou não. Até porque não tinha essa zona de helipontos lá, então é um pouco mais tranquilo de conseguir aprovação. Só que precisa desse tempo. Como eu já estava no local e eu, assim, na verdade foi um local que de última hora que a gente resolveu passar por lá, então acabou que eu não consegui fazer essas imagens. E aí ele ficou no sistema lá em análise, só que aí eu queria, tipo, para voar amanhã, por exemplo, e aí não deu certo, e aí aqui apareceu como problema, não apareceu nem como reprovado, né? E aí quando você vai lá, clica, você vê qual que é o problema que aconteceu, mas é exatamente o que eu falei para vocês. Agora uma coisa que vocês têm que ficar atento, quando um voo é negado, ali vocês já viram que automaticamente já dá para saber se ele vai ser negado ou não. Então você pode selecionar um outro local, dependendo de onde você quiser voar, você procura ali um local que ele já pré-aprova, porque não adianta você ficar tentando, foi negado, aí vai lá e tenta de novo, vai lá, foi negado e fica fazendo as mesmas coisas, não vai ser aprovado, não adianta. E a ideia aqui do vídeo é justamente ensinar vocês esse passo a passo, muita gente me pergunta sobre isso, então tá aí o passo a passo, basta colocar em prática. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, se precisar de homologar seu drone na Anatel, tem o guia aqui na descrição. Se ele já é homologado, você só quer cadastrar na ANAC, sincronizar com o Sysant para solicitar o voo, tá o link do vídeo aqui na descrição, e depois deixa seu comentário aí, se você conseguiu, se esse vídeo te ajudou, se ainda resta alguma dúvida, que eu posso gravar novos conteúdos aí para vocês, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo.